Olá, internauta! Seja bem-vindo ao RDTV. Está começando mais um Rastilho Online, a versão eletrônica da coluna de bastidores da política do jornal Repórter Diário. Aqui as principais informações, as notícias, os fatos mais importantes. Eleições 2016 em destaque. Neste domingo, dia 2 de outubro, a decisão prefeito e vereador. Aqui na região dos 7 municípios, 3 já com decisão marcada para este domingo. Vamos acompanhar todos os detalhes e vamos resumir o que de mais importante aconteceu nos últimos dias. Tiago Oliveira está conosco. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Tudo bem? Carlos Carvalho. Olá, você, caro internauta. O Carlos Carvalho está com a gente. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, internauta? Espero que seja tudo bem com todo mundo. Cansado? Não? Não, ainda por enquanto não, porque ainda pode ter segundo turno, então é melhor a gente estar descansado ainda. Estamos aqui com as energias em alta, porque olha, trabalho que não vai faltar nesse domingo, né, Tiago? É verdade, muito trabalho, dia histórico, né? 2 de outubro, muitos eleitores do ABC vão às urnas escolher os futuros prefeitos e vereadores e que essa escolha seja feita da melhor forma possível, né? Que seja um voto consciente. E ainda dá tempo de comparar, de pensar. Eu sei que tem muita gente indecisa, que não escolheu o candidato ainda. Dá tempo de comparar as principais propostas e projetos para fazer a melhor escolha neste domingo. Apesar da baixaria na campanha, né? E a campanha também no nível rasteiro em vários municípios aqui da região, também em todo o Brasil não é diferente. Até caso de polícia, até morte já teve na eleição desse ano, né? Agora, o Tiago falava, muitos eleitores vão. Mas são muitos mesmo. Quantos exatamente, Carlos? Exatamente 2 milhões de eleitores. Um pouco mais de 4% em relação à eleição de 2012. Aumentou, né? Um pouquinho. Né? Aumentou um pouquinho. Mas vai ser engraçado se esses 2 milhões realmente vão às urnas, né? Porque tem a questão que até a gente bateu no rastilho da semana passada, em relação à abstenção, brancos e nulos, por causa da crise política no Brasil. Então, saber se esses 2 milhões, mais de 2 milhões de eleitores das 7 cidades da região vão às urnas no domingo. É isso. E para eleger prefeito e vereador, 2 votos, mas tem muito candidato, né? 50 a prefeito e a vereador são quantos? 3.091. 3.091. Para se ter uma ideia, em 2012 foram quase 2.700 candidatos a vereadores. Isso tem até uma explicação, porque cresceu o número de partidos, de 32 na eleição de 2012 passou para 35, e além disso aumentou em algumas cidades a cota de participantes dentro de uma chapa. Na eleição passada eram 32 e hoje passou de 40 em alguns municípios, porque essa conta ela é feita a partir do número de habitantes. Então, quanto mais habitantes o município tem, mais se pode ter candidatos a vereador. Isso, e então o vestibular para vereador, para as câmaras municipais está mais apertado, está mais difícil, a disputa aumentou, a tal da relação candidato-vaga. Né? É quase uma FUVEST praticamente, né? A gente percebe que tem muito candidato, muitas pessoas querendo realmente virarem políticos, né? Ou manterem os seus mandatos, um número maior do que a outra eleição, as pessoas aí se doando para a causa pública. Eu acho que será que é isso, né? Acho que sim. Mais gente querendo, né, fazer esse sacrifício pelo povo, né? Porque eles falam isso, né? Vereador 24 horas por dia, 7 dias por semana, não como tem é horário difícil de ser vereador, né? Então, mas mantiveram os salários, inclusive nós já falamos semana passada, para a próxima legislatura não teve reajuste. E essa semana teve decisão para o Executivo, né? Aproveitando o assunto. Né? Isso mesmo, né? Na mesma onda da manutenção dos salários dos vereadores, houve também decisões a respeito dos salários dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários. No caso de Santo André, por exemplo, na última terça-feira, a sessão da Câmara decidiu que os salários continuarão os mesmos para a próxima legislatura, assim como aconteceu com os vereadores. Em Santo André, o prefeito vai continuar ganhando um pouco mais de R$27 mil, vice-prefeito um pouco mais de R$13 mil, 13.600 para ser mais exato, mesmo valor de salário dos secretários. Né? Ninguém teve muita coragem de mudar os salários nesse contexto, perto da eleição e em plena crise econômica. Então, em Santo André, vereadores, secretários, prefeitos e vice ganharão o mesmo na próxima legislatura. É isso? Algum comentário, Carlos? Lembrando que em São Bernardo também aconteceu a mesma coisa, a mesma votação essa semana. Em relação ao prefeito, o próximo prefeito ganhará R$30 mil, um dos salários mais altos da ABC. Se eu não me engano, é o salário mais alto de prefeito na ABC. Vice-prefeito, R$15.300 e os secretários, R$22.900. E aí entra naquela máxima que muitos candidatos a prefeito aqui de São Bernardo vieram aqui ao RDTV falando de corte de gastos e tudo mais, corte de secretarias. Vamos ver se no futuro eles pensam também em diminuir os próprios salários ou tentar fazer com que isso vire uma certa economia dentro do executivo.
Só a partir do dia 1º de janeiro que a gente vai saber se isso vai acontecer. Isso, acho que a chance é desse tamanho, assim, de acontecer isso. Bem pequenininha, mas nós estaremos acompanhando e cobrando, por que não, isso, se for um clamor da sociedade, eu acho que é, né? Deve ser isso também. Agora, é oportuno também dizer que sempre informar a população, né? Eu disse aqui, dos 7 municípios, 3 do ABC, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano, não tem 200 mil eleitores, é isso? Essa é a referência importante para que não haja o segundo turno, né? O segundo turno vai acontecer nas outras cidades, nas demais cidades, nas maiores, né? Nos colégios eleitorais maiores, onde os 2 primeiros colocados vão para o segundo turno numa disputa que será no último domingo do mês de outubro, tá certo? Dia 30. Dia 30, certinho de outubro. Agora, para vencer no primeiro turno, o candidato tem que ter metade dos votos mais um, é isso? Dos votos válidos. Lembrando que o que são votos válidos? São os votos tirando brancos e nulos. Bem lembrado. Tá? Então, branco e nulo não conta. Apesar de o conceito ser um pouco diferente de branco e de nulo, na prática, na hora da contagem, é a mesma coisa. Não vale para absolutamente nada. Então, quem anular o voto ou quem votar em branco, esse voto ele não vai ser contabilizado. Então, o Tribunal Superior Eleitoral considera os votos válidos e aí vê quem ganhou, quem não ganhou. Quem tiver mais que 50% dos votos válidos, aí consegue vencer no primeiro turno, que é um cenário improvável no ABC. Todas as cidades que têm a possibilidade de segundo turno devem ter segundo turno. É isso. E para se eleger para a Câmara, a conta é outra, né, Carlos? Tanto que a eleição é chamada de eleição proporcional. Importante né? explicar isso, até didaticamente para quem nos acompanha. Vamos imaginar o seguinte, uma Câmara como Diadema ou Santo André, por exemplo, que tem 21 vagas. Não são os 21 primeiros que entram diretamente na casa a partir de 2017. Os primeiros, geralmente os 10 primeiros, acabam entrando. O restante depende da coligação, depende de uma nota de corte. Então, um vereador, por exemplo, que extrapolou a nota de corte, pode levar com ele outros vereadores que estavam lá embaixo na lista. Para dar um exemplo claro disso, o que aconteceu com o Tiririca em 2014. O Tiririca teve mais de 1 milhão de votos para deputado federal e ele acabou elegendo junto com ele mais 6 deputados que estavam fora da lista dos 93, se não me engano, 93 deputados federais que São Paulo elege. Então esse efeito também acontece no ABC. Por isso que é bom prestar atenção, principalmente nos primeiros colocados, os puxadores de votos. Esses vão acabar levando as pessoas lá de baixo para a lista final dos 142 vereadores da região a partir de 2017. Outro bom exemplo aqui da região, caso clássico do Luiz Zacarias, em 2008, em Santo André, o vereador mais votado da cidade e, pela conta do quociente eleitoral, não atingiu o número mínimo de votos necessário para ser um dos 21 vereadores da cidade. Um absurdo. Né? E acabou também acontecendo o contrário. Em 2012, por exemplo, José Augusto, do PSDB de Diadema, ele iria ser candidato a prefeito e acabou desistindo para ser candidato a vereador, porque existia uma chance do partido não fazer nenhum vereador. Ele acabou como mais votado, com mais de 6 mil votos, e acabou levando o Zé Dourado. Que o Zé Dourado, dentro dessa legislatura, foi líder de governo e agora é o atual presidente da Câmara. Então, esses puxadores de voto acabam fazendo uma grande diferença ali no final da contagem na eleição de vereadores. É isso. Na versão digital, na versão impressa, o Repórter Diário também preocupado com a prestação de serviços, chamando a atenção dos eleitores sobre qual deve ser o procedimento para a eleição deste domingo. Inclusive, precisa levar o título, precisa levar documento com foto, precisa levar o RG, precisa levar os dois. Se não levar nenhum, consegue votar. Como é que vai funcionar, Thiago? Pois é, há uma dúvida, né? Será que dá para votar sem o título de eleitor? Dá, é possível. Se você, por acaso, não tem o título, perdeu o título, é possível votar com qualquer documento com foto. Um RG, por exemplo. E não somente RG, pode ser um passaporte, por exemplo, pode ser uma carteira profissional, né, carteira de trabalho, ou seja, qualquer documento com foto está valendo, você pode levar, que consegue votar. Não precisa levar os dois, né, título e RG. Você pode votar só com título e só com RG também. Porque no título tem lá a zona eleitoral e a seção que você vota. Isso. Então, aqui é uma referência importante. Para ajudar. Mas não é condição para você fazer, exercer o seu direito de cidadão. Não é obrigatório. Então, qualquer documento com foto serve para você exercer aí a sua cidadania, exercer o seu voto. O título de eleitor não é obrigatório levar no dia da votação. Tá. E a gente tem acompanhado, né, nas últimas eleições, com essa informatização, a urna e tudo mais, não tem mais aquela história de fila, não demora muito, 2 votos ainda, né? Vai ser muito rápido, inclusive a própria apuração, a expectativa é que os resultados saiam logo, né? Em relação à votação, deve durar cerca de 20 segundos. Entrou, votou, acabou. Entrou, votou, acabou.
o que pode gerar alguma dificuldade em relação à biometria, né? 20% do eleitorado da ABC vai votar de forma biométrica. Saber se essa biometria vai dar certo ou não. No caso da apuração, a apuração deve sair em 1 hora no máximo. Em 1 hora no máximo. Para prefeito é bem mais rápido a gente saber quem vai e quem não vai para o segundo turno, quem foi eleito em São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Porém, para vereador acaba demorando um pouquinho mais, porque tem aquela conta que a gente disse anteriormente da eleição proporcional. Mas em 1 hora deve estar tudo pronto. Os primeiros resultados devem sair meia hora depois do fim da votação. A votação que vai das 8 da manhã às 5 da tarde. Isso é uma questão em relação a você que, por acaso, não sabe onde vai votar, qual a sua zona eleitoral, os números que a gente está falando em relação ao título de eleitor, dá para procurar no site do TSE. Só colocar o nome completo, a cidade e o nome da mãe ou do pai, o que tiver no título de eleitor. Aí aparece onde ele tem que votar. Aparece onde ele tem que votar. Então, se você, por acaso, a sua zona eleitoral, a sua escola, por exemplo, mudou, você votava na escola A e passa a votar na escola B, você sabe ali no site do TSE. Lembrando que são 592 pontos de votação aqui no ABC. Agora, Anderson e Carlos, é importante ressaltar também, ainda nessa linha de prestação de serviço, é uma dúvida que sempre surge, é como a pessoa ela pode ir votar, ela pode ir com camiseta, pode ir com adesivo, é permitido ou não? Sim, é permitido, a pessoa pode ir com adesivo do candidato, com uma bandeira do candidato, que não pode é fazer campanha no pedir local voto no local de votação. Não pode pedir voto, não pode ter aglomeração de militância, nada disso. Mas ir lá com adesivo, né, é o que a lei diz que é a manifestação silenciosa da sua preferência. Você pode dizer ali, entre aspas, em quem você vai votar, mas silenciosamente, com adesivo, demonstrar isso no local de votação, não tem problema nenhum. Uma outra coisa importante sobre justificativa. Tem muita gente que pode estar nos vendo agora, né, que está no ABC, mas não mora no ABC, que vota em outro local. Como é que faz para justificar? A justificativa ela pode ser feita em até 60 dias. Então, o ideal é que faça no próprio dia para não ficar adiando, mas não é obrigatório fazer no mesmo dia. Você pode fazer na sessão eleitoral em até 60 dias se você está fora do seu local de votação. Muito bem, é importante e vamos acompanhar, vamos trazer todas as informações. Inclusive, estamos planejando uma cobertura especial nesse domingo, né? Toda a equipe vai estar reunida, no trabalho de fôlego, aí acompanhando todo o processo eleitoral desde cedo, mas um trabalho que especialmente será voltado para a apuração. Inclusive, a nossa ideia é fazer uma transmissão ao vivo, via Facebook, uma live, assim que fala, né? Isso, live, né? A live no Facebook, para que a gente possa aqui em tempo real ir atualizando aqui toda a nossa audiência, todos aqueles que acompanham o trabalho do Repórter Diário, do RD, para que nós, ao vivo, possamos informar a situação, né? Essa apuração, como disse o Carlos, vai ser rápida, para a gente poder dizer quem são os vencedores, quem serão os prefeitos para a próxima gestão a partir do ano que vem, né, Carlos? Só lembrando que a live começa um pouco depois das 5 horas da tarde, ou seja, vai começar um pouco antes dos primeiros números, e a gente quer a sua participação através do facebook.com/jornal Repórter Diário. Se você ainda não curtiu a nossa página, vá lá, curta, que domingo vai ter uma live especial falando sobre a apuração e trazendo os primeiros números, ou seja, em primeira mão você vai saber o resultado aqui no ABC Paulista. Isso. Falando em números, né? Haja pesquisa, não? Haja pesquisa. Haja pesquisa diferente, pesquisa registrada, não registrada. Olha, tem para todos os gostos. Viu? Nessa última semana de campanha, o que apareceu de pesquisa eleitoral de vários partidos, de vários candidatos, é uma coisa, viu? E cada candidato com números que favorecem, né? Cada um com uma pesquisa para chamar de sua, e nas redes sociais bombando, né? Os militantes compartilhando várias pesquisas. Já ganhou, né? Pois é, né? Esse é um problema, é algo que tem que ser discutido a fundo no ABC. A gente ainda é muito atrasado nessa questão de divulgação de pesquisas eleitorais, né? São Paulo tem uma tradição de 2 institutos, principalmente, o Datafolha e o Ibope, que dão uma referência aí de como é que está o cenário. Infelizmente, no ABC, a gente tem uma proliferação de vários institutos que são desconhecidos, né? E aí cada candidato contrata um a seu bel prazer e os números vão pipocando, principalmente nessa última semana, principalmente porque os candidatos eles querem influenciar o voto, né? A ideia da divulgação de tantas pesquisas nesses últimos dias é influenciar, é criar uma onda, é criar aquele fenômeno do voto útil, só que a gente não tem como confiar em boa parte desses números que são divulgados pelos candidatos, por alguns veículos de comunicação da região. Então, infelizmente, a gente fica meio às cegas, né? A gente só vai saber com mais certeza mesmo depois das 5 da tarde de domingo, porque tem muito número aí que não dá para acreditar. É isso. Quer falar de pesquisa, Carlos? Não,
Não, só para lembrar que assim, na última semana de eleição, geralmente tem o tracking, né? Que é aquela pesquisa diária praticamente, que traz os números, os últimos números da eleição. Então, geralmente, essas pesquisas geralmente não erram, ou costumam não errar. Então, é a que mais falta aqui no ABC. Porque você faz uma pesquisa ou outra, a cada 15 dias, tudo bem, dá até para elevar. Mas esse tracking é o que falta na última semana. Então, os candidatos aproveitam que não tem um tracking oficial, assim, de um instituto forte, e acabam criando os seus, né? Agora, você, eleitor, se você quer saber realmente se aquela pesquisa vale ou não vale, vê se ela tem um registro eleitoral no TSE. Lá todas as pesquisas têm que ser registradas. Então, veja isso, senão pode ser uma grande mentira do candidato. E pesquisa tem uma influência limitada também, né? Pode influenciar, pode... Não se deixe levar, né? Utilize a pesquisa como um elemento a mais para juntar aí nesse caldeirão para que você tome a sua decisão na hora do voto, efetivamente, né? Aliás, não vai deixar para escolher o candidato domingo, né? Já é para escolher, né, um pouquinho de antecedência, vai fazendo uma pesquisa, vai construindo o seu voto. A gente tem chamado a atenção para isso já há bastante tempo. Bem, outros destaques fora a eleição, alguma coisa importante? A morte do Sérgio Sombra, por exemplo, essa semana chamou a atenção, né, no mundo político. Pois é, a morte de Sérgio Sombra, a peça-chave, né, do caso Celso Daniel, e uma esperança de que esse caso pudesse ser resolvido, mas agora, né, com a morte dele, parece que realmente o caso chegou ao fim. O próprio promotor Roberto Vider Filho, responsável pelo caso Celso Daniel, usou essas palavras. É o fim do caso Celso Daniel, porque a peça-chave se foi, né? E com ela, várias informações cruciais para a resolução desse caso. O Sombra, que estava doente há algum tempo já, estava com câncer, né, em tratamento, e morreu esta semana no hospital em São Paulo, 14 anos depois da morte de Celso Daniel. Ele que estava acompanhado do ex-prefeito de Santo André no dia do sequestro, foi acusado pelo Ministério Público de ser um dos mandantes do crime e agora morreu, né? Temos ainda algumas peças desse quebra-cabeça que podem ajudar a elucidar esse caso, mas a peça principal era justamente o Sombra, que morreu essa semana. Só? O que mais? Só isso. Em relação a isso, a gente melhor encerrar por aqui, né? Porque é uma história que é uma das mais incríveis, né? Daria um bom livro de ficção, um bom livro de histórias policiais, porque é um caso muito uma sequência misterioso. De mortes, né, inclusive. Né? Morreram vários. Estouramos um tempo aqui, gente. Carlos, grande abraço para você, bom trabalho na eleição, estaremos juntos. Um abraço. Valeu, Anderson, valeu, Thiago, valeu, internautas, e até domingo. Tiago Oliveira, valeu, um abraço para você também, viu? Valeu, Anderson, muito obrigado. Obrigado também, Carlos. E você, caro internauta, bom voto neste domingo. É isso, Rastilho Online, muita política, muita informação importante e prestação de serviços também. Muito obrigado pela audiência. Acompanhem as nossas edições em www.reporterdiario.com.br. Tem Rastilho Online, tem entrevistas, vários assuntos importantes para você acompanhar aqui no RDTV. Grande abraço e até a próxima.